Febre do Oropouche. A febre do Oropouche é uma doença causada pelo vírus Orthobuniavirus oropouchiense, OROV, e é transmitida por mosquitos, especialmente da espécie Culicoides paraensis. O aumento significativo dos casos da região amazônica trouxe grandes preocupações para a comunidade e autoridades. Os sintomas da febre do Oropouche são bastante similares aos causados pela dengue, o que causa uma subnotificação dos casos de pessoas afetadas por essa doença, pois acabam recebendo o diagnóstico equivocado. A melhor forma de se prevenir contra a doença é por medidas que controlem a proliferação do mosquito que carrega o vírus. O que é febre do Oropouche? A febre do Oropouche é uma doença causada pelo arbovírus Orthobuniavirus oropouchiense, OROV. O arbovírus é um tipo de vírus transmitido por artrópodes, e, no caso da febre do Oropouche, sua transmissão se dá pela picada de mosquitos, principalmente da espécie Culicoides paraensis. Surtos causados pelo vírus Oropouche são registrados no Brasil desde a década de 1970. Casos da doença também já foram registrados em outros países da América do Sul e Central, como Panamá, Argentina, Bolívia, Equador, Peru e Venezuela. Atualmente, existe um aumento significativo de casos na região do Amazonas, o que tem preocupado a população e as autoridades. Causas da febre do Oropouche. A febre do Oropouche é causada pelo vírus da espécie Orthobuniavirus oropouchiense, o agente etiológico da doença. O vírus é transmitido para os seres humanos pela picada de mosquitos, principalmente os da espécie Culicoides paraensis, vetor que carrega o vírus e transmite-o para os seres humanos. Sintomas da febre do Oropouche. Os sintomas causados pela febre do Oropouche são similares aos causados pela dengue. Alguns são: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, diarreia, náusea, febre, calafrios. Importante: em alguns casos raros, podem acontecer erupções cutâneas e sinais hemorrágicos. Mais raramente ainda, podem acontecer problemas mais graves, como meningites e meningocefalites. Diagnóstico da febre do Oropouche. O diagnóstico da febre do Oropouche não é tão simples, uma vez que os sintomas da doença são muito parecidos com os causados por outras doenças, como a dengue. Dessa forma, muitos casos de pessoas infectadas pelo vírus Oropouche acabam sendo diagnosticados como dengue, o que provoca uma subnotificação dos casos de febre do Oropouche. A falta de testes específicos para a febre do Oropouche contribui para a confusão diagnóstica. Muitas vezes, os profissionais de saúde dependem de exames laboratoriais, como testes sorológicos e moleculares, para confirmar a infecção. No entanto, esses testes podem não estar prontamente disponíveis em todas as regiões afetadas, prolongando o período de diagnóstico e atrasando medidas de controle. Tratamento da febre do Oropouche. O tratamento da febre do Oropouche é sintomático, focado no alívio dos sintomas e no suporte ao paciente durante o curso da doença, já que não existe um medicamento específico para combater o vírus. Assim, as medidas adotadas nesses casos são as seguintes: medicamentos: uso de medicamentos já conhecidos que atuam como antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios. Repouso e hidratação: descanso adequado e ingestão de líquidos são fundamentais para ajudar na recuperação e prevenir a desidratação. Importante: em situações em que a febre do Oropouche apresenta complicações mais graves ou em casos de suspeita clínica que requerem uma confirmação específica, são realizados testes laboratoriais e moleculares. Esses testes têm como objetivo identificar o genoma do vírus Oropouche no organismo do paciente, proporcionando um diagnóstico mais preciso e permitindo um manejo mais adequado da condição. Consequências da febre do Oropouche. As consequências da febre do Oropouche variam de casos assintomáticos ou leves a manifestações mais graves, incluindo febre, dores musculares e articulares. Em alguns pacientes, a infecção pode evoluir para complicações neurológicas, como meningite e encefalite. A doença pode impactar a qualidade de vida e a produtividade, sendo cruciais o diagnóstico precoce e o manejo adequado para evitar complicações mais graves. Transmissão da febre do Oropouche. A transmissão da febre do Oropouche pode ser feita por 2 ciclos, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Segundo o Ministério da Saúde, esses 2 ciclos de transmissão se dão da seguinte maneira. Ciclo silvestre: o vírus é hospedado por animais como bichos, preguiças e macacos. Alguns mosquitos, como o Coquiletidia venezuelensis e o Aedes serratus, também podem carregar o vírus. Ainda assim,
O mosquito Culicoides paraensis, também chamado de maruim ou mosquito pólvora, é considerado o principal vetor. Ciclo urbano. Nesse ciclo, os seres humanos são os principais hospedeiros do vírus, e o mosquito Culicoides paraensis permanece como o vetor principal. Ocasionalmente, o mosquito Culex quinquefaciatus, comumente encontrado em ambientes urbanos, também pode transmitir o vírus. Nesses dois ciclos, a transmissão ocorre quando um mosquito infectado pica um hospedeiro suscetível, introduzindo o vírus em sua corrente sanguínea. O vírus então se multiplica no hospedeiro, o que pode resultar no surgimento dos sintomas característicos da febre do Oropouche. À medida que os mosquitos picam hospedeiros já infectados, tornam-se vetores potenciais, capazes de transmitir o vírus a novos hospedeiros. Prevenção da febre do Oropouche. As formas de prevenção da febre do Oropouche recaem sobre medidas que evitam a proliferação do mosquito e reduzem a exposição a ele. Algumas dessas medidas são: uso de repelentes. Aplicar regularmente repelentes de insetos na pele exposta, seguindo as orientações do produto, é uma medida eficaz para evitar picadas de mosquitos. Roupas protetoras. Utilizar roupas de manga longa, calças compridas e sapatos fechados, especialmente durante as atividades ao ar livre em áreas onde a doença é endêmica, reduzem a exposição da pele às picadas de mosquitos. Telas em portas e janelas. Instalar telas em portas e janelas ajuda a impedir a entrada de mosquitos em ambientes internos, proporcionando uma barreira adicional de proteção. Controle do vetor. Implementar medidas de controle de mosquitos, como a eliminação de criadouros de larvas, a aplicação de inseticidas e o uso de mosquiteiros, pode contribuir para reduzir a população de mosquitos transmissores. Conscientização da comunidade. Educar a comunidade sobre as práticas de prevenção, os sintomas da doença e a importância de buscar atendimento médico em caso de suspeita de infecção é crucial para o controle da doença. Pesquisa e vigilância epidemiológica. Investir em pesquisas para o desenvolvimento de vacinas e métodos de controle eficazes, juntamente à vigilância epidemiológica para monitorar a propagação da doença, é fundamental para a prevenção da doença. Febre do Oropouche e febre maiaro. A febre do Oropouche e a febre maiaro são doenças causadas por arbovírus, transmitidas por mosquitos e que ocorrem nas Américas. No entanto, elas são causadas por vírus diferentes e apresentam algumas diferenças em termos de sintomas e vetores. Febre do Oropouche. Causador: Orthobuniavirus oropoucheense, OROV. Vetor principal: mosquito Culicoides paraensis. Sintomas: sintomas semelhantes aos da dengue, tais como febre, dores musculares e articulares, dor de cabeça, podendo evoluir para complicações neurológicas em casos raros. Febre maiaro. Causador: vírus maiaro, MAIV, da família Togaviridae. Vetor principal: mosquito do gênero Haemococcus. Sintomas: semelhantes aos da dengue e febre chikungunya, incluindo febre, dores articulares e intensas erupções cutâneas. Obrigado pela sua audiência. Curta esse vídeo. Se inscreva. Compartilha com seus amigos.